Iniciando a parte 1 deste módulo 2, vamos começar olhando um pouco sobre a realidade das cidades dentro do século XXI e todos os seus desafios. Para iniciar e para a gente se contextualizar, vamos começar com algumas estatísticas. Dentro dos próximos 10 anos, 61% da população mundial estará vivendo nas cidades. Cidades que ocupam apenas 4% de todo o território do planeta vão estar abrigando bem mais do que a metade da população. Já nos dias de hoje, 54% da população vive nas cidades. Mais da metade da população do mundo é urbana. Para a gente suportar tamanho crescimento, é estimado que pelo menos 2 vezes mais investimentos em infraestrutura são necessários, o que também se coloca como um desafio muito complicado. Em termos de consumo dos recursos e poluição, 75% de toda a emissão de gás carbônico ocorre nas cidades. As cidades que têm aproximadamente 50% da população mundial hoje já gera 75% de todo o CO2. Ou seja, os recursos e a poluição são são consumidos e gerados de uma forma muito mais intensiva no ambiente urbano. Quando a gente fala, por exemplo, do uso da água, 37% de toda a água captada e tratada no Brasil, isso é uma média nacional, é perdida na distribuição que ocorre nas cidades. Note que nós estamos falando não da água que as pessoas desperdiçam em casa, porque tomam banhos muito longos, porque lavam a calçada. Não, é a água que você perde antes de ser tarifada, antes de passar pelo relógio da sua casa, pelo relógio de uma fábrica. Com relação a tráfego, hoje no Brasil também é uma média nacional, são gastas 265 horas todos os anos no trajeto casa, trabalho, casa. Essa é uma média, mas nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, esse número pode ser multiplicado por até 4. Aproximadamente 1.000 horas por ano são gastas em grandes centros, onde o tráfego urbano é mais intenso, só dentro de veículos, sem produzir nada além de poluição e estresse. Então, quando nós observamos todos esses desafios, a pergunta que é colocada é como solucionar o problema. E a resposta comumente utilizada é com tecnologia. Vamos utilizar a tecnologia para endereçar esses complexos problemas do ambiente urbano. E dentro do uso da tecnologia, 2 termos começam a despontar. A gente vê bastante na mídia. O primeiro é o termo de cidade digital e o outro termo é de cidade inteligente. Será que cidade digital é sinônimo de cidade inteligente ou não? Nós acreditamos que não. Quando nós falamos de cidade digital, nós estamos falando da cidade digitalizada, a cidade que utiliza sistemas digitais, mas não necessariamente uma cidade que se vale de sistemas digitais pode ser chamado de cidade inteligente. Por quê? Porque não necessariamente os sistemas digitais, a tecnologia, resolvem os problemas e, de fato, elevam a cidade para um patamar de cidade inteligente. Por exemplo, vamos imaginar que uma cidade aplicou um sistema que consegue monitorar todos os ônibus de forma que você sabe, olhando para um aplicativo no seu celular, onde está aquele ônibus em qualquer momento e quanto tempo vai demorar para ele chegar até o seu ponto de entrada nesse ônibus. Inclusive um sistema que está se tornando bastante comum nas cidades brasileiras. Esse sistema ele resolve a questão das pessoas não utilizarem ônibus? Não necessariamente. Muitas pessoas não utilizam ônibus porque elas têm a impressão de que os ônibus atrasam, que eles não são constantes. Muitas vezes esse sistema só vai confirmar o que a pessoa achava. Então, se antes a pessoa não tomava ônibus porque ela achava que o ônibus atrasava, agora ela não vai tomar o ônibus porque ela tem certeza que o ônibus está atrasado, porque ela está vendo no smartphone dela que de fato ele atrasa. Então, percebam, é um sistema digital que não resolve a questão das pessoas utilizarem mais o transporte coletivo. Existem outros problemas, como a questão do próprio tráfego, a questão do ônibus ficar preso nas vias e assim vai.
Quando a gente fala do uso de tecnologia, existe uma boa notícia. Os sistemas tecnológicos, os sistemas digitais, eles estão em constante evolução, né? Seja a eletrônica, seja o uso dos sensores, armazenamento de energia, os sistemas de software, os sistemas de telecomunicação, todos esses sistemas estão em constante evolução. Essa é a boa notícia, mas como nós vimos, não necessariamente o uso da tecnologia resolve, senão os problemas estariam resolvidos, porque de fato é muito notório como a tecnologia sempre está em evolução e quão mais a sociedade está se tornando digitalizada, digital. É bem legal a gente ver esse exemplo. Essas duas fotos mostram o mesmo lugar no planeta, né? Para quem ainda não reconheceu, são duas fotos do mesmo lugar no Vaticano, porém fotos tiradas em momentos distintos. A primeira foto foi tirada em 2005, na posse do Papa Bento XVI, e a segunda foto em 2013, na primeira bênção do Papa Francisco. Note que, apesar de nós estamos falando de um período relativamente curto, de 8 anos, o comportamento da sociedade, o quão mudou, né? O quão mais digitalizada a sociedade se tornou e o comportamento das pessoas se tornou diferente. Agora, não necessariamente, e isso de fato não ocorre, a sociedade de 2013 ela é mais inteligente do que a sociedade de 2005. Ela é mais digitalizada, isso está muito claro, mas não necessariamente ela é mais inteligente. O que é uma prova de que digitalização não necessariamente leva à inteligência. A outra questão, quando nós falamos de tecnologia sendo aplicado no cenário das cidades, é que muitas vezes a tecnologia pode não ser aceita pelas pessoas. Esse é um exemplo clássico na história brasileira, da revolta da vacina em 1904, na cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade que tinha um problema de saúde pública muito grande, que era a infestação da varíola. E existia uma solução para a varíola, uma solução tecnológica, que era a tecnologia da vacina. Porém, as pessoas em 1904 não sabiam o que era uma vacina. E a vacina é uma tecnologia que também tem um problema, que ela vem numa seringa. Ela precisa ser injetada nas pessoas. As pessoas não aceitando receberem a vacina, a solução que a administração pública, e principalmente sob a liderança do sanitarista Oswaldo Cruz, tomou foi, com a força policial, obrigar as pessoas a tomarem a vacina. E isso gerou uma revolta, as pessoas não aceitaram, porque não conseguiram entender que aquilo era um bem. Aquela tecnologia era desconhecida. A gente olha para essa situação e fala, não, mas isso aconteceu no começo do século passado, isso não acontece mais hoje. O que também não é verdade. Esse é um caso muito mais recente, nos Estados Unidos, num país desenvolvido. Em 2010, esse movimento do Stop Smart Meter se tornou bastante popular nos Estados Unidos. O que aconteceu? As operadoras de energia elétrica, as utilities americanas, visando prestar um serviço melhor, visando melhorar a sua operação, começaram a instalar na casa das pessoas medidores de energia elétrica com inteligência, medidores dotados de computação e dotados de comunicação, capazes de mandar as informações de consumo instantâneo dos seus clientes. E isso é muito interessante, isso traz vários benefícios. Por exemplo, a operadora, a utility, ela pode oferecer descontos por horário, né? Em horários onde a rede é menos utilizada, você pode cobrar menos o quilowatts hora, o que é bem interessante, mas as pessoas não foram informadas, as pessoas não conheciam aquela tecnologia. Um belo dia você acorda e no jardim da sua casa existe um rádio. O que esse rádio está fazendo? O que ele está mandando? Está violando a minha privacidade? Eu corro risco de saúde com esse rádio? Eu posso pegar um câncer? E em função de todos esses questionamentos, as pessoas não conhecerem a tecnologia, gerou essa manifestação. Então, trabalhar sistemas, trabalhar tecnologia em cidade, a gente sempre tem que ter a visão de que na cidade moram pessoas e as pessoas precisam ser incluídas no planejamento. Frente a todos aqueles problemas que nós vimos e inúmeros outros, como a gente viu, problema de distribuição de água, problema de trânsito, problema de saúde, poluição do ar, as prefeituras elas buscam soluções. E se a solução é tecnologia, ela vai atrás de fornecedores que têm soluções para um problema específico. O trânsito, vamos implementar semáforos adaptativos ao tráfego. Legal.
você tem uma solução pontual. Eu tenho um problema de qualidade do ar, eu vou implantar um sistema que monitora o ar. Eu tenho um outro problema de distribuição de água, eu vou medir pontos para detectar vazamento. Esse tipo de relação orientada a problemas, ela também gera uma situação bastante indesejável na cidade, que é a criação dos famosos silos digitais. Então, uma cidade digitalizada é uma cidade, como nós vimos, utiliza sistemas digitais, mas muito nessa abordagem de soluções pontuais. Você compra uma solução para a mobilidade urbana, você vai ter recursos inteligentes, você vai ter uma infraestrutura de rede, você vai ter aplicações. Você compra uma solução para iluminação pública, você segue esse mesmo padrão. Quais são os problemas que surgem a partir daí? São dois. Primeiro, a grande replicação de custos, por exemplo, você está sempre reconstruindo uma nova infraestrutura de rede que poderia muito bem ser compartilhada, e talvez o maior problema de todos, que é a impossibilidade de criar soluções multissetoriais, soluções que englobem diversos tipos de aplicações. Por exemplo, você poderia muito bem fazer a dimerização de uma via pública às 4 da manhã, quando você tem pouco ou nenhum carro circulando na rua. Não tem por que você manter uma iluminação plena, gastando uma quantidade de energia muito grande, sendo que nenhum carro está se beneficiando disso, nenhuma pessoa está se beneficiando disso. Agora, nesses sistemas em silo, esse tipo de solução torna-se inviável. Você não consegue buscar os dados de mobilidade para tomar decisões na iluminação pública, ou pelo menos isso é muito complexo e acaba se tornando muito caro.